Em relação à imunoterapia, né, na verdade, assim, essa questão do sistema imunológico, hoje em dia houve um grande avanço nesse sentido, né, um aumento de uma variedade muito grande de novas terapias voltadas para o sistema imunológico, né, terapias em que a gente tenta estimular o sistema imunológico através de drogas como interferon ou drogas mais novas como ipilimumab. São drogas mais que estão em desenvolvimento, né, a gente está aprendendo como usar essas drogas, né, qual doença, em que momento do tratamento, mas certamente é um campo que tem se aberto aí como as opções de tratamento. O problema do tratamento de estimulação do sistema imunológico é que o sistema imunológico é uma estrutura muito complexa. Então, a gente não sabe como é que ele funciona direito e modificar essa resposta é muito complicado. Então, mesmo que o interferon, por exemplo, que é uma coisa que já se usa há muito tempo, ele estimula, mas ele é uma droga extremamente tóxica, porque ele age de maneira muito indiscriminada. E a resposta imunológica é uma coisa muito fina. Então, mexer nessas respostas, nesses controles finos, é que a gente ainda não aprendeu a fazer. É talvez o próximo grande passo no tratamento oncológico, mas ainda vai levar A gente ainda está engatinhando nisso aí, eu acho. Via de regra, o paciente que é portador de imunodeficiência, ele é mais susceptível a toxicidades do tratamento, principalmente as toxicidades relacionadas à medula óssea. Então, o risco de... porque o próprio vírus já provoca uma toxicidade na medula. Então, é comum, existe uma situação que é a mielopatia associada ao HIV, onde você pode ter queda de leucócitos e plaquetas simplesmente pela presença do vírus. Dito isso, se você superpõe a isso a quimioterapia, a chance de cair plaqueta e ter sangramento e cair leucócito e ter infecção é maior. Em relação à infecção especificamente, tem um problema de quem tem imunodeficiência, quer seja secundário ao HIV ou uma imunodeficiência primária, ele já tem subjacente um problema de lidar com infecção, né? E a quimio aumenta o risco de que isso aconteça, não só porque ela compromete a imunidade, mas porque ela quebra barreiras, então, da mucosite, né, pode dar diarreia, que favorece a entrada de agentes patogênicos. Existem outras toxicidades que podem ser potencializadas pelo vírus, porque o vírus pode estar associado, por exemplo, com um risco maior de infecções pulmonares, de toxicidade neurológica, as próprias drogas que se usa para tratar, no caso da imunodeficiência adquirida, pode superpor a toxicidade das drogas da quimioterapia. Então, a priori, sim, é esperado uma toxicidade maior. Às vezes, inclusive, a gente precisa modificar o esquema ou usar esquemas menos tóxicos ou mais adequados. Vai depender também do grau de comprometimento da imunidade, né? Diferente de você ter, por exemplo, no caso do HIV, um indivíduo que tem um CD4 de 50 e um que tem que é uma medida da imunidade, da eficiência imunológica, um que tem um CD4 de 400, um que tem uma carga viral indetectável, um que tem uma carga viral, né, monstruosa, ou um indivíduo que toma 3 drogas e outro que usa um esquema para doença refratária, usa 5 drogas. Quimioterapia baseia-se em uma série de princípios. Um deles é que é um tratamento feito a intervalos regulares. A regularidade é importante para o efeito, sem dúvida. Só que a gente tem que entender que, ao contrário de qualquer outro tratamento que você imaginar, para dor, para diabetes, para pressão, para colesterol, normalmente você começa com uma dose e aumenta a dose se necessário ou associa outros remédios. Quimioterapia, a gente começa com o que se chama máxima dose tolerada, que é a dose que foi testada e ela é tolerada pela média da população. A gente pensa pela média, mas a gente trata individualmente. Então, é lógico que funciona na média aquela dose que é calculada de acordo com a superfície corporal, um cálculo que envolve peso e altura da pessoa. No entanto, tem pessoas que, quando a gente faz a quimio, elas têm mais efeitos colaterais e a gente precisa fazer ajuste na dose. Esse ajuste, no caso específico, que é quando as defesas caíram, então demorando a recuperar,
Isso pode ser por uma série de fatores, mas o mais importante é que a gente só pode fazer a próxima químio quando ela recuperar da anterior. O motivo é simples, se a gente fizer antes dela recuperar, ela vai ter mais efeito e vai ter uma neutropenia, ou seja, uma queda de defesas mais acentuada e colocá-la em risco. Então, o princípio inicial é ajudar a pessoa a melhorar, não promover a piora dela. Então, é muito comum se perguntar se não existe um estimulante para a medula, que é a fábrica do sangue. Então, esse estimulante existe. A gente tem estratégias para prevenir que isso aconteça nos ciclos seguintes, mas isso depois que recuperar da queda da primeira. Então, a gente tem que aguardar isso. E isso foi bom essa pergunta, porque isso é muito frequente. Quando atrasa uma vez, 3 dias depois está ok, a pessoa fica tranquila. Mas quando atrasa uma vez, 2 vezes, 3 vezes e está demorando, às vezes, 1 semana ou mais de 1 semana, começa a gerar ansiedade. É lógico que a doença pode crescer, principalmente se for uma doença de crescimento muito acelerado. Mas, na maioria das vezes, a gente não vê mudança clínica, porque isso se resolve num intervalo que varia de 5, 10 dias no máximo, e a gente toma a precaução para que não aconteça depois. Uma outra coisa importante nessa circunstância, nessa situação, é ver se não teve nenhum outro efeito colateral. Né? Se, de repente, esse tempo que a gente está esperando para fazer o outro ciclo não vai servir também para ela melhorar o apetite, para melhorar o peso, para melhorar outras condições, além dessa situação do sangue. Na pessoa idosa é muito comum a gente ter uma somatória de efeitos colaterais. E aí esse intervalo um pouquinho mais longo pode ser muito interessante.